Eu quero compartilhar o texto, sermão com vocês, João 4, versículo 13 e 14. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Desde o princípio, meu amado, Jesus, Deus, o Espírito Santo, tem um propósito para nós, seres humanos. Nós somos um instrumento de Deus aqui nessa terra. Adão e Eva, desde Adão e Eva, o ser humano foi criado para ser um instrumento de Deus. Deus tem usado na caminhada do cristianismo, do povo de Deus, da igreja, Deus tem usado pessoas. O plano da redenção não tem nada a ver com somente salvação, mas tem a ver em restaurar o ser humano, para que o ser humano possa ser novamente um instrumento afinado nas mãos de Deus, para que nós possamos voltar à imagem e semelhança, aquilo que era o projeto inicial. Nós sabemos, eu sei, você sabe, que nós somos falhos e limitados até hoje, e seremos até o completar dessa obra em nossa vida. Mas nós sabemos que alguns de nós, antes de Cristo, estavam em tremendal de lama. Nossa vida afundada no pecado, nossa vida afundada no que não prestava, nossa vida aí, muitas vezes, achando que estávamos fazendo a coisa certa, mas estávamos cada vez mais cavando um poço para chegar até o fundo dele. Mas quando Cristo ele nos alcançou com um propósito. Tem irmão que acha que Deus o alcançou para ele prosperar nessa vida. Tem irmão que acha que Deus alcançou para lhe fazer um homem ou uma mulher de sucesso. Tem irmão, irmã, que acha que foi alcançado por Deus para ficar milionário. Tem um irmão ou outra irmã que acha que foi alcançado por Deus para ser o maior pregador, a maior pregadora. Eu e você fomos alcançados por Deus para ficarmos parecidos com Ele. É a única razão. A única razão de Deus ter enviado o seu Filho Jesus é para que eu e você possamos cada dia nos tornar mais parecidos com Deus. A semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito maior do plano de redenção do Senhor. Pastor, mas e aí a prosperidade? E a saúde? E eu ficar rico? E o meu casamento restaurado? Isso tudo é consequência, irmão. Isso é consequência. Às vezes nós encontramos alguns irmãos que não entendem. Aqui nessa igreja não, porque aqui não tem esse tipo de irmão. Eu falo de outras igrejas. Eu encontro um irmão, ele quer ser rico. Eu quero ser rico, Deus vai me fazer rico. Deus pode fazer esse irmão rico? Pode, ele pode tudo, ele é Deus. Tem outro que diz assim, não, eu vim porque Deus vai me curar. Deus pode curar? Pode, Deus pode fazer tudo. Não, Deus me alcançou porque Ele vai restaurar o meu casamento, a minha família, Ele vai fazer, Deus pode restaurar? Pode. Mas não foi por isso que você foi alcançado. Isso tudo é consequência da sua caminhada obediente a Deus. A maioria das pessoas ainda não conseguiu entender que a sua caminhada realmente só vai prosperar, que a sua família só será restaurada, que a sua vida será feliz e satisfeita quando verdadeiramente estiver nos caminhos do Senhor, obediente aos seus ensinamentos.
Eu citei no início aqui a palavra de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que lá diz que quem é contra uma autoridade levantada por Deus, é contra o próprio Deus. E chama para si maldição. Tem muita gente que usa esse versículo aí, meio que de forma radical. Mas eu quero te fazer entender. Toda pessoa que Deus coloca acima de você é uma autoridade. Não interessa se você gosta ou se você não gosta. Existem na nossa sociedade políticos que nós não gostamos, políticos que nós gostamos, sim ou não? Uns que nós sabemos que roubam e outros que nós não sabemos que roubam, mas roubam. Aí dizer, pastor, e aqueles que não roubam? Não conheci ainda. Estou orando para conhecer um. Né? Mas deve existir, amém? Deve existir. Toda regra tem a sua exceção. Deve existir. Quando um político desse se elege, foi Deus que levantou. Por mais que eu não goste dele, eu devo respeito à autoridade instituída por Deus que está na vida dele naquele momento. Durante aquele mandato, ele é uma autoridade que Deus levantou. Tem gente aqui que, por exemplo, não gosta da polícia. Quem gosta da polícia aqui? Eu não gosto da... Quem não gosta da polícia, levante a mão. Tem gente que não precisa levantar, que eu já sei. Isso. Tem tempo para você levantar. Aí você vai perguntar, por que você não gosta da polícia? Ah, os caras são boçal, os caras são metidos, os caras... Você sabe qual é a verdade? A verdade é que você levou uma pizza quando você estava aprontando. É por isso que tu não gosta. Sabe por que você não gosta? Porque você quer continuar fazendo coisa errada e acha que a polícia tem que passar a mão na tua cabeça. A polícia é uma autoridade instituída por Deus. Ela está ali para cumprir a lei. Tem policial corrupto? Tem, infelizmente tem. Tem policial mau caráter? Infelizmente tem. Mas tem policial bom caráter? Com certeza também tem. Agora, não cabe a mim ir contra a autoridade policial, porque então eu estaria indo contra a autoridade de Deus. Você está entendendo? Eu vou ser um pouquinho mais claro com você. Quem é a autoridade na família levantada por Deus? Alguém pode falar? Eu quero ouvir aqui na frente para poder gravar. Alguém pode falar quem é? Opa, o marido. O marido na família é o cabeça, é o sacerdote. Ele é levantado como autoridade. Toda vez que essa autoridade ela não é exercida ou ela é contrariada, você pode ter certeza que esse casamento ele vai trazer para si maldição. Porque a Bíblia diz que quem for contra uma autoridade é contra Deus. É o mesmo que você dizer assim, tu não soube escolher não, Deus, ó. Eu acho que eu escolheria melhor. Pastor, mas o meu marido é isso, é aquilo. O problema é teu, foi você que escolheu, não fui eu. Agora, a partir do momento que você escolheu para ser teu marido, ele é autoridade na tua casa. Autoridade. Toda vez que você fala contra ele, toda vez que você pisa nele, que diz que ele não presta, que ele é um cão lambudo, você está falando contra a autoridade de Deus. O que é que eu faço, pastor? Dobra o joelho e ora. Se você não soube escolher, dobra o joelho e ora para Deus mudar. É só o que resta. Agora, não venha bater de frente com a autoridade que Deus levantou, porque você vai ter problema. Você vai trazer problema para si. Pastor, o senhor está sendo muito radical? Leia a palavra e peça para Deus revelação. Não sou eu. Está na palavra isso. É a palavra de Deus que diz. Eu só estou explicando para você essa questão de autoridade. Agora, por que eu estou explicando essa questão de autoridade? Porque Jesus aqui, ele quer usar pessoas. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você para alcançar outras vidas. Desde o princípio foi isso. Desde o princípio a ideia de Deus é te encher do Espírito Santo para você derramar a vida em outras pessoas. Para você derramar o Espírito Santo em outras pessoas. Amém? E a palavra diz aqui que quando você bebe dessa água que Jesus dá,
dentro de você jorra o quê? Uma fonte. Uma fonte para a vida eterna. E é sobre isso que eu quero conversar essa noite. O tema do meu sermão é: você é uma fonte ou uma garrafa? Você pode repetir para a pessoa que está do lado? Pergunte para ela: você é uma fonte ou uma garrafa? Eu sei que aqui no meio deve ter alguém que antes tomava uma e parecia uma garrafa de duelo. Mas hoje você é fonte. Em nome de Jesus, nem que seja pela fé. Hoje você é fonte. Amém? Mas para entender o porquê dessa analogia de fonte e garrafa, eu quero explicar para você. Eu estava meditando sobre a palavra e essa analogia veio na minha mente. Eu comecei a rir, mas o Espírito Santo puxou minha orelha e disse: você está rindo por quê? Ele disse: não, porque como é que eu vou pregar negócio de fonte e garrafa? Se você vai pregar aquilo que eu lhe der. Eu, sim, senhor. Amém? Mas realmente é uma mensagem que, se você parar para ouvir e deixar ela entrar no seu coração, você vai compreender o que o Espírito Santo quer nos ensinar essa noite. Fonte e água são duas coisas totalmente diferentes. E ele me deu aqui algumas características específicas das duas. Talvez a sua vida esteja como uma fonte, jorrando, alcançando outras vidas, levando vida por onde passa. Mas talvez a tua vida esteja como uma garrafa, com aquilo que Deus te deu preso, sem partilhar com mais ninguém, porque o recipiente está fechado, sem ter unidade, sem levar vida, limitado nas suas ações, porque a garrafa tem um pouco de água somente. Comparado a uma fonte que jorra para a eternidade, é quase nada. Então, a primeira coisa que eu queria tratar com você aqui é que, quanto ao abastecimento, a sua vida está como uma fonte ou como uma garrafa? Eu tenho aqui uma garrafa, irmão. Se eu beber toda a água que está aqui dentro e colocar ela aqui em cima, ela vai encher de água novamente? Claro que não. Ela precisa de alguém para ser o quê? Abastecida. Geralmente é a irmã Hilda. Que nessa noite ela olhou minha garrafa aqui e disse: já está cheia, vai morrer de sede. Mas se ela não vier daqui a pouco, quando eu terminar esse resto de água, a garrafa vai continuar seca aqui em cima. Existem pessoas que se assemelham à garrafa com relação ao abastecimento. Ela chega num domingo como esse, ela se enche. Mas a partir da saída daqui, ela começa a esvaziar aquilo que Deus tem. E algumas passam a semana inteira vazias, esperando o outro domingo para se alimentar, para ser abastecido. Existem pessoas que precisam de outras para se alimentar, porque a garrafa não faz isso sozinha. A garrafa, ela continua seca. Existem pessoas que, se você não fala para ela: tu já orou, tu já leu a Bíblia, vamos orar junto, não faz. Porque ela está esperando sempre que alguém faça por ela. Existem pessoas que não crescem espiritualmente porque estão sempre esperando outros. Estão sempre esperando outros, irmãos. Agora me diga uma coisa: de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade da sua vida espiritual? É do pastor? Tem gente que acha que é do pastor. O pastor não veio mais na minha casa, é por isso que eu estou me afastando da igreja. Aquele pastor, aquilo é pastor o quê, rapaz? Sabe qual foi a última vez que ele orou por mim?
De quem é a responsabilidade pela sua vida? É minha? Eu tenho uma responsabilidade. Cuidar de você para que você não faça besteira. Aconselhar. Mas eu não mando na sua vida. A vida é sua. É por isso que quando sai do domingo num culto como esse, faz o que quer, inclusive não obedecer aquilo que a gente ensina. Mas quando a coisa acontece, quem é o culpado? Esse tem costa larga mesmo. Deus já trabalhou, disse, eu vou mandar um costa larga que é para não ter problema. Quando diz assim, eu tenho costa, tem mesmo. Mas eu não fico preocupado, irmão, porque eu sei que nós somos seres humanos, nós somos sempre assim. Eu também já culpei meus líderes. Eu já fiz isso. E tenho que me policiar para não fazer isso de novo. Amém? Porque o velho homem, ele está esperando só uma brecha. Não pense que você virou crente, agora você está perfeitão, que você não está, não. É vigilância, 24 horas. Então, por isso que eu não me preocupo com quem acha que não está crescendo porque o pastor não ora, não está crescendo porque o pastor não visita, porque está crescendo porque o pastor não faz sei lá o quê, porque o pastor, acho que o pastor não está orando na madrugada pela minha vida, por isso que eu não estou crescendo. Não se preocupe, que eu não ligo, eu não sou atingido com essas coisas. Pode ficar tranquilo, pode continuar falando, mas haja diferente. Se você acha que eu sou responsável pelo seu crescimento, entenda uma coisa, eu não sou. Se você não fizer com que a sua vida espiritual cresça, ninguém pode fazer. Se você não dobrar o joelho para orar, nenhuma oração minha vai fazer, ou de qualquer outra pessoa, vai fazer com que você cresça espiritualmente. Se você não parar um tempo do seu dia para ler a palavra, nem eu contando a história da Bíblia para você no domingo vai adiantar. Você está entendendo? O crescimento espiritual é responsabilidade sua e minha. A minha vida sou eu. A sua é você. Pastor, deu para demitir tudo que é pastor, porque pastor não serve para nada, mano. Não serve, gente. Às vezes eu sirvo de motorista, às outras eu sirvo de faxineiro, já servi de pescador, já servi de que mais? Sei lá, capineiro. É capineiro não, é capina, né? Sirvo para alguma coisa. Pastor serve, sim. A gente tem testemunho de pessoas que reconhecem. E é isso que nos alegra. O que nos alegra é quando a pessoa chega e diz assim, pastor, eu quero agradecer, porque naquele dia que eu precisei, o senhor estava lá. É isso que enche o meu coração, é isso que me mantém nessa obra. Porque salário não é, gente. Eu ganhava bem mais. É difícil, mas o pastor é um dos membros mais solitários da igreja. Ele tem que estar na casa de todo mundo, porque todo mundo quer ir na casa dele. Mas para ir na casa do pastor são poucos. Se o pastor tivesse morrido na metade dessa semana aqui, talvez alguém ia saber só hoje. Por que o pastor não veio? Daí ele disse, o pastor está se desviando, ó. Está faltando o culto de domingo agora. Aí o outro dizia, tu não está sabendo não? Eu disse, o quê? Ele morreu. Eu não acredito que ele teve coragem de morrer antes de domingo. Não esperou nem o culto. Eu estou falando que é desviado. A vida de pastor é assim, irmão. Mas eu não troco ela por nada nesse mundo. Porque eu sei que alguém precisa pagar esse preço para que você e outras vidas alcancem a imagem e semelhança de Deus. Eu sei que é necessário ensinar, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprende com você, para que você possa jorrar na vida de outra pessoa. Mas garrafa não faz isso. Agora, se você é fonte, o que abastece a fonte? Será que alguém chega lá e joga água na fonte? Não. A fonte está sempre sendo abastecida. Sempre. A fonte, ela não está isolada de ninguém. É como que aquilo que Deus dá, a pessoa compartilha. Não tem receio de compartilhar. A água está presa na garrafa. Mas na fonte não. A água sai do olho e percorre o que tiver que percorrer
talvez se encontra com outras fontes e formam rios. Assim são as pessoas que são como fonte. Então, quanto ao abastecimento, elas não dependem de ninguém. Elas não precisam de ninguém para abastecê-la. Elas sabem que elas só precisam de Deus e, através disso, eles crescem. As fontes crescem. Ah, eu vou represar aqui. Um dia ela vai passar por cima da barragem. Porque ela não para. A busca dela é incessante. Não cessa de maneira alguma. Eu estou aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu corro, aprendo um pouquinho lá. Eu estou sempre buscando algo de Deus na minha vida. Isso é ser uma fonte. Agora, e quanto à capacidade? Deus tem muito para a sua vida e para a minha, amém? Mas tem gente como garrafa que não dá para colocar mais do que 1 litro. Não dá. Você derrama na vida da pessoa, a pessoa é tão fechada que tudo cai para fora. Porque está cheio de si mesmo. Está cheio das suas verdades. Está cheio daquilo que acha que é o certo. Eu digo para você, irmão, o pastor não é dono da verdade, mas ninguém é dono da verdade. Só Jesus Cristo. Então, eu sempre digo isso. Tem sempre algo que eu posso ensinar para você. Mas também tem sempre algo que você pode ensinar para mim. É uma via de mão dupla. Mas a hora que eu digo que você não tem nada para me dar, eu sou uma garrafa. Eu estou completo. Não entra mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu estou cheio. Se eu tentar colocar água aqui nessa garrafa, vai se perder. Talvez seja por isso que a Bíblia nos ensina a não jogar pérola aos porcos. Existem pessoas, irmãos, que você vai se dedicar, mas vai estar tudo sendo jogado fora. Porque a pessoa é cheia de si mesma. A pessoa não está aberta a se esvaziar de si mesma para ser cheia de Deus. Não, eu aprendi assim, vai ser assim, até eu morrer vai ser assim. Amém, é direito de cada um. Mas não culpe ninguém pelo seu não avanço. Não culpe ninguém pelo seu não crescimento. Não culpe ninguém pelas não oportunidades que você tiver. Porque você é responsável de ser assim. Ninguém pode te obrigar a mudar. Ninguém pode, nem deve. Mas se você não se abrir para o novo de Deus, se você não se abrir para o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, você vai ser sempre a mesma pessoa do jeitinho que você nasceu e está até hoje. Aí você olha para as pessoas, porque você está cheio de si mesmo, você olha para as pessoas, aquele olhar lá de cima. Eu sou o garrafão. Não preciso de mais nada. Estou cheio. Nem vem jogar água em mim que não cabe mais. Como é uma fonte com relação à capacidade? Se uma chuva cai numa fonte, a fonte fica mais forte. Quanto mais água cair em cima daquela fonte, mais aquela fonte vai ficar forte. É por isso que tem pequenos rios que ganham tanta força no inverno com as chuvas, que tem alagado várias cidades por aí. O rio, a fonte, não está limitada a um recipiente. Ele está aberto a receber mais. Se você quer crescer, se você quer realmente chegar em algum lugar que Deus tem sonhado para você, se abra para receber o novo de Deus. Reconheça o que precisa ser reconhecido na sua vida, se arrependa daquilo que precisa ser arrependido e conserte aquilo que precisa ser consertado. Eu tenho coisa na minha vida para consertar. Você também tem. Não existe ninguém aqui nesse lugar que não precise consertar nada na sua vida. A não ser o Heitor, que nem sabe, mas já precisa consertar o problema do pecado que ele herdou de Adão. O Heitor é o bebezinho ali.
Da Micaele, cadê ela? Desse tamaninho, mas já está com um problema para resolver. Qual é? O pecado que herdou de Adão. É ou não é? Ele vai crescer, vai tomar conhecimento disso, e vai ter que um dia se arrepender, consertar, aceitar a Cristo como Senhor da sua vida e viver uma nova natureza, desse tamaninho. Então não tem ninguém que não precise fazer algo na sua vida. Quanto à disponibilidade, as garrafas, elas são praticamente isoladas. Se você pega uma garrafinha, um monte de garrafinha dessa, coloca uma na outra, elas jamais vão compartilhar água. Elas jamais vão compartilhar água. A disponibilidade dessa garrafa é só ela mesma. Assuntos dela mesma. Interesses dela mesma. O que não envolve o interesse dela, eu estou fora. Por que eu vou me meter cuidando de gente? Sabe o que eu acho engraçado? Não nessa igreja, isso não acontece aqui, né? Mas tem irmãos de outras igrejas que acham que Deus chamou eles para restaurar a vida deles, para que eles possam, a partir de então, ter uma vida maravilhosa só eles. Não precisam fazer nada por ninguém, porque Deus está olhando só para eles. A disponibilidade é zero. Irmão, você cuida de alguém espiritualmente? Isso é bênção de Deus. O discipulado foi um exemplo que Jesus deu para nós. Jesus, ele podia ter feito todo o planejamento sozinho. Podia ter passado o que passou sozinho. Mas ele chamou 12. O Filho de Deus chamou 12. Discipulou aqueles 12. O filho da perdição se perdeu. Mas os outros deram frutos. Mas deram frutos por quê? Porque o Filho de Deus resolveu cuidar deles, ensinar eles, derramar sobre a vida deles. Você pode hoje dizer assim: poxa, eu gosto muito de ler sobre Pedro, eu gosto muito de ler sobre Paulo, eu gosto muito de ler sobre João. Maravilha, eu também gosto. Mas você sabe quem eram eles antes de Cristo? É só fazer uma pesquisa. Aqui na igreja não tem, mas em outras igrejas tem um monte de Pedro. Tu não pode falar nada que quer logo puxar o facão para passar no busto dos outros. Sou crente, é porrada mesmo. Um monte de Pedrão. Aqui não, são outras igrejas. Cheio de Tomé nas outras igrejas, irmão. Jesus ressuscitou. Quem ressuscitou? Jesus. Só se eu ver mesmo. Só acredito vendo. É verdade. Não. Tem que colocar a mão. Eu tenho que sentir. Não é assim não, pô. Tá pensando que eu vou ficar aceitando tudo que você vem falar para mim agora? Não é assim não que funciona. Judas quase não tem, né? Judas quase não tem. Nas outras denominações, aqui não. Mestre. Gira, que é para ter certeza, né? Que entrou legal a facada. Quase não tem, irmão. Mas quem eram esses homens antes de Cristo?
Esses mesmos que vocês hoje, eu hoje, estudamos, olhamos para a vida deles como exemplo, eles eram como nós antes também. Mas foram transformados pelo discipulado de Cristo. Foram transformados porque Jesus dedicou tempo a eles. Mas Jesus não fez isso porque ele é o bambambam e queria parecer o bambambam. Ele fez isso para ensinar eu e você. Eu e você, que seríamos a igreja do futuro, a fazer a mesma coisa que ele fez. Mas aí tem cristão dizendo, eu vou me meter, cuidar de gente, gente é só problema, eu já tenho meu problema, vou querer problema de mais outras pessoas. Eu não, esse negócio de discipulado. Você está mais por fora do que alguma coisa de índio. Discipulado é algo que Jesus deixou para a igreja. Ensinou dando o exemplo. Se você é um cristão que não gosta de pessoas e não gosta de cuidar de pessoas, você está na religião errada, sinto te dizer. Sinto lhe dizer, irmão. Eu não gosto de pessoa. Vá para o budismo. Vá por muçulmano matar e cortar a cabeça dos outros. Vá para qualquer lugar, menos para o cristianismo. Porque cristianismo é lugar de pessoas que amam pessoas. Cristianismo é lugar de pessoas que se doam por pessoas. Pastor, o senhor está sendo muito duro, eu vou ficar trincado e não volto mais. Deus te abençoe. Mas essa é a verdade, eu não vou falar o contrário. Essa é a verdade de Deus. Deus não chama ninguém para que você viva confortavelmente uma vida aqui na terra. Deus te chama para ser a imagem e semelhança dele, para que você ajude outras pessoas a também ser a imagem e semelhança dele. Essa é a verdade. É para isso que nós fomos chamados. É por isso que nós somos cristãos, seguidores de Cristo, porque fazemos aquilo que Cristo fez. Mas eu quero ser um cristão e fazer o que Maomé faz, o que o hindu faz, o que sei lá faz. Cristão é isso, irmão. Mas tem gente que não tem disponibilidade. A fonte, ela nunca isola suas águas. Ela está lá para quem quiser ir beber, para quem quiser banhar nela, mergulhar nela. A fonte está lá, jorrando, para alcançar outras pessoas. Uma vida semelhante a uma fonte é uma vida dedicada a outras pessoas, não dedicada a si mesmo. Ei, pastor, eu já ouvi muito isso. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quando eu resolver a minha vida, eu vou servir esse Deus, ó. Quando eu chegar lá onde? Lá, eu acho que deve ser no sucesso, ou quando eu tiver muito dinheiro no banco, ou sei lá, coisa parecida. Mas o que eu mais ouço por aí, irmãos, são pessoas dizendo, quando eu alcançar o que eu quero, o meu sonho, aí eu vou passar a servir Jesus. Foi para isso que Deus te chamou? Eu creio que não, irmão. Eu creio que não. Deus te chamou única e exclusivamente para você participar da obra dele. A obra de redenção. A obra de alcançar vidas, a expansão do reino de Deus, para que você pudesse, no porvir, ter uma vida que nem vai se comparar a essa aqui. Tem gente que está se acabando aqui nessa terra, irmão, por causa das coisas dessa terra. Esquece que existe um lugar muito melhor para nós, com coisas muito melhores para nós. Aqui se mata por ouro, lá você caminha em ruas de ouro, você pisa no ouro. Tem gente aqui que essa semana brigou por causa de 10 reais. Cadê meu dinheiro? Tu pegou meu dinheiro. Por causa de 10 reais. Se você procurar na notícia do jornal ou internet, você vai ver que teve gente que morreu por dinheiro. Muitos. Muitos morreram por dinheiro. Foram mortos por dinheiro. Mas isso não é cristianismo. Agora, como é uma vida quanto à unidade? Uma garrafa não consegue ter unidade com nenhuma outra.
Porque ela é isolada. Você pega e coloca uma garrafa do lado da outra, ela vai ser sempre uma garrafa do lado da outra. Você pega um saco de batata, ele vai ser sempre um saco de batata. As batatas não se misturam, se misturam? Agora, se você começar a amassar elas vão virar o quê? Purê. Tem gente que fala pirê. Um ou outro, elas deixam de ser batata. Reparou isso? Quando você pega as batatas, esmaga uma com a outra, amassa, elas viram não mais batata, agora são purê. Você consegue separar as batatas depois de purê? Mas a garrafa você consegue. Elas não se misturam. Existem pessoas que nunca se misturam, irmão. Existem pessoas que elas estão cheias de si, que ela nunca consegue se misturar com ninguém. Ela pode estar no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo ela está isolada. Eu não sei se você já ouviu um relato de pessoas que diziam assim: eu estava no meio da multidão, mas me sentia sozinho. Como é que alguém que está no meio de uma multidão se sente sozinho? É porque, naquele momento, ela está com uma garrafa, isolada nos seus problemas, nos seus dilemas, isolada em si mesmo. Em contrapartida, como é que uma fonte? Se você junta uma fonte com outra, o que acontece? Você consegue separar as águas de uma fonte de outra? Elas se misturam. E elas se misturam e se fortalecem. Sabe o que eu aprendo com isso? Ser humano não é ilha. A ilha vive isolada. A ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Ela está isolada. Mas o ser humano não nasceu para viver isolado. Ou você acha que você, até hoje, busca uma cara metade, ou até hoje, aguenta essa cara metade que está do seu lado? Por quê? Porque você não nasceu para viver só. Quem é casado aqui? Casado, noivo, namorado e amancebado. Os amancebados, depois eu converso separado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você consegue viver sem essa pessoa aqui na terra? Não fala alto, é só pensar, tá? Senão pode dar confusão. Vai que eu digo, você consegue ver essa pessoa? É lógico que eu consigo. Estou orando para isso. Tem casal que é assim, né? Aqui não, mas outras igrejas acontece isso. Né? Por que você acha que até hoje você atura essa pessoa? Porque essa pessoa que está do teu lado, tem dia que fede, tem dia que cheira. Tem dia que está alegre, tem dia que chora. Tem dia que diz que te ama, tem dia que diz que te odeia. Essa pessoa que está do teu lado, tem hora que está com saúde, mas tem hora que não está, não. Essa pessoa que está do teu lado, tem hora que está cheia da grana para te comprar um lanche. Mas tem hora que está mais liso que sabonete molhado. Essa pessoa que está do teu lado, ela não é perfeita. Ela é imperfeita. Mas pense alguém arrancar de perto de você. Não presta não, mas é meu. Irmãs, você reclama disso que você escolheu para a sua vida. Mas a hora que vier uma mulher de fora para tentar levar, você não quer deixar. Eu estava pensando esses dias, é porque eu não gosto muito de gabinete, mas eu pensei assim, se um dia eu tiver gabinete, e a irmã chegar reclamando muito do irmão, reclama, eu vou contratar umas meninas para levar ele embora. Porque aí vai acabar a confusão. Sim ou não? Não? Quer continuar reclamando. O negócio não presta, pastor, mas é meu. Porque você não foi feito para viver sozinho. É por isso. Irmãos, a gente podia ser tão feliz nessa terra, mas por causa de tanta picuinha, tanto mimimi,
as vidas não são melhores. Por causa de tanta besteira, a gente não tem uma vida alegre aqui nessa terra. Última comparação quanto à eficácia. Irmão, uma garrafa dessa, ela tem a capacidade de matar a sede de poucas pessoas, ou talvez só do pastor aqui. E ainda vai faltar água. Amém? Existem pessoas que até creem na palavra, sabe? É aquela que quando a gente fala uma coisa assim, ela diz, glória a Deus, aleluia. Mas quando passa daquela porta, é um desânimo. É um negócio assim, sabe? Tem gente que diz que é coisa do cão, né? Mas tem vezes que o cão se defende e diz, não tem nada a ver com isso não, é ela mesmo que não busca. Está desanimado porque não busca. Existem pessoas que a sua vida, a quantidade de água, a quantidade de Deus que tem na sua vida, é tão pouquinho que não consegue alcançar uma, duas pessoas, irmão. Porque a sua vida é como uma garrafinha. Raramente busca, raramente mergulha naquilo que Deus tem, raramente se deixa usar por Deus. A pessoa que tem uma vida com uma garrafa limitada, a sua eficácia é pequena. Mata a sede de poucas pessoas. Você passa o dia inteiro no meio de pessoas sedentas por Cristo, mas quantas pessoas você para falar de Deus? Garrafa. Mata a sede de poucas pessoas. Pessoas sedentas para ouvir do amor de Deus. Esse amor que transforma, esse amor que mudou a tua vida, esse amor, as pessoas chegam falando, a minha vida está assim, a minha vida está assada, a minha vida está cozida. Aí você olha, o Espírito Santo diz, é agora. Aí você diz assim, Espírito Santo, estou muito ocupado. Deixa para depois. Pessoas que Deus colocou, talvez, coisas maravilhosas na tua mão. Jesus colocou na sua mão, você vai ser um líder de célula. E o que é que você fez com a sua célula? O líder de célula é uma autoridade que Deus levanta. É uma autoridade instituída por Deus. E Deus coloca o líder de célula sobre a vida de seus discípulos, para que eles pastoreiem seus discípulos, como um pastor de ovelhas. Mas tem pessoas que são levantadas por Deus e simplesmente como é que é a fonte com relação à eficácia? Qual a capacidade que a fonte tem de matar a sede das pessoas? Será que nós todos aqui, se nos dirigíssemos para uma fonte com sede, nós conseguiríamos secar essa fonte? Ela mataria a sede de todos nós e ainda sobraria água para muita gente. É assim que deve ser a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Deve estar jorrando água para matar a sede dessas pessoas que andam sem Cristo por aí. Um dia você esteve com sede. Um dia Deus usou alguém para matar a sua sede. Agora é a sua vez de fazer isso com outras pessoas. Deus não te chamou para ser uma garrafinha, não. Deus te chamou para ser uma fonte. Ele disse que a hora que você começasse a beber dele, de você jorraria uma fonte para a vida eterna. É isso que você é. É isso que Deus espera de você. Que você seja essa fonte. Então não se limita. Ah, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque eu não tenho competência, eu não tenho habilidade. Não se limita porque não é você que faz, é Deus. Só apenas deixe-se usar por Ele. Agora, reconheça. Se a sua vida está parecida com uma garrafa, reconheça e mude.
Se existem características da sua vida parecidas com uma garrafa, muda isso. Você está vivo, ainda pode. O problema é não reconhecer e não fazer nada. O problema também é reconhecer e não mudar. Ah, eu sei que a minha vida está assim, mas deixa ela assim mesmo. Então para de reclamar. Para de reclamar que está isolado. Para de reclamar que está sozinho. Para de reclamar. Fonte. Irrigam várias plantações. Uma garrafinha. Você não irriga nenhuma leira. Você foi feito para ser uma fonte. Para jorrar o melhor de Deus na vida das pessoas. Não aceite menos que isso. Não busque menos que isso. Pastor, eu entendi a mensagem, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico essa mensagem na minha vida? Irmãos, eu sei que tem pessoas que acham que para pregar a palavra de Deus tem que ser atrás de um púlpito. Eu sei que tem pessoas que acham que para fazer ministração, pregar a palavra, tem que ser teólogo. Eu sei que tem um monte de desculpa, mas isso tudo é furado, irmão. Passar o amor de Deus para alguém, você passa até calado. Talvez a maior pregação minha e sua possa ser feita em silêncio, só com gestos e atitudes. Porque tem muita gente que prega bonito, irmão. Tem muita gente desenrolada, uma boa oratória. Mas cadê os frutos? Cadê os frutos? Aí veio o irmãozinho, Zezinho do Mato, lá da cidade, do interior. Fala pesada, mas um coração cheio de amor para derramar na vida das pessoas. Quem é que você acha que vai frutificar? O seu Zé, cheio de amor e atitude? Ou o Zé? Só não digo que é Ruela porque está gravando. Ou o Zé que por causa da oratória e da inteligência acha que vai frutificar. Quando eu comecei a pregar, irmão, eu estudava demais. E a minha intenção era que o meu sermão convertesse as pessoas. E eu me preparava a semana toda e dizia assim, hoje no mínimo uns 10. Uns 10 vão se converter. Ninguém aceitava Cristo. Eu saía de lá triste. Ia falar com Deus. E Deus ensina, né? Deus diz, não é você não é seu sermão, não é o que você faz. Sou eu, o Espírito Santo, que convence as pessoas. E aí, irmão, eu entendi que só um abraço cheio de Cristo é suficiente para trazer alguém para Cristo. Você não precisa falar nada. Apenas passar o amor de Deus do jeito que você sabe. Apenas deixar com que as outras pessoas vejam Deus em você, através do seu gesto, da sua atitude. Você não precisa falar nada para ganhar vidas. Tem muito tagarela gospel que não ganha nada. Tem muita gente por aí que só fala, mas não faz nada. Mas tem aquele calado que faz as pessoas conhecerem Deus. Por causa do seu coração. Mateus, eu vou te mostrar um vídeo que eu peguei na internet hoje. Você vai entender o que eu estou tentando te passar. Ele fala em inglês, mas eu vou traduzir para você.
Espera aí, não passa nem que alguém riu aqui, eu quero esclarecer. Qual foi a parte do traduzir que você não acreditou? Solta. Eu vou traduzir porque está escrito em português aqui embaixo. Estou fazendo este vídeo ao vivo porque tinha muitas, mais de 100 pessoas no WhatsApp, quase 200 pessoas. Para aí. Parece o pastor Edmilson, né? Esse, para que você entenda o vídeo, é o cofundador da igreja de Satã na África. A pessoa que abriu a igreja de Satanás na África. Ele aceitou Jesus há mais ou menos um mês atrás e as pessoas ficavam mandando mensagem para saber o que tinha acontecido com ele, porque ele tinha renunciado Satã. E ele está falando aqui que mais de 100, 200 e-mails, WhatsApp, pessoas mandando mensagem, perguntando, e ele resolveu gravar esse vídeo. É preciso saber por que eu deixei esta igreja satânica africana, bem como dei as costas a Satanás. Então é por isso que estou fazendo esse vídeo. Fiquei por mais de um mês sem falar sobre minhas escolhas e decisões. Por razões óbvias, porque certa organização queria, obviamente, se prepararam também para quando isso sair ou entrar no noticiário. Eu também tenho algumas perguntas de jornalistas que vou responder hoje. A razão pela qual estou fazendo isso também é que estou não em um espaço no momento em que eu quero para fazer entrevista com pessoas da mídia e outras coisas. Então é por isso que estou fazendo este vídeo. E por que estou deixando isso lá fora? As pessoas querem escrever sobre isso, a escolha é dela, mas esta será a minha declaração, e certamente vou encaminhá-los de volta para isso. Então eu me envolvi com o satanismo porque no tempo que ressoou comigo, sendo muito quebrado e muito triste, sem perceber, e eu acho que a razão pela qual muitas pessoas ressoam com o satanismo é que eles vêm de um lugar muito quebrado. E eu fiz milhares de satanistas nos últimos 3 anos. Fez muito discípulo. E não estou dizendo que as intenções são ruins ou seja o que for, mas eles estão extremamente quebrados, extremamente feridos. E isso é a única coisa que todos eles têm em comum. E é isso que vem de um lugar de mágoa e de ser quebrado. Por isso me identifiquei com a filosofia, porque a maneira como certas coisas são escritas, é escrita a partir de um lugar de raiva, e as pessoas leem, e eles iriam ressoar com isso, e eles, isso é o que eu tenho sentido. Eita, volta aí, varão. Sorte que agora é de Cristo, né? Quanto mais Satã. Maneira como certas coisas são escritas, e é escrito a partir de um lugar de raiva, as pessoas leem e eles iriam ressoar com isso, e eles diriam mais. Isso é o que eu tenho sentido, e se você estão quebrado, você certamente vai ressoar com a filosofia. Eu nunca conheci o amor incondicional em toda a minha vida. E até hoje só. Pega isso aí, ó. 4 pessoas, 4 cristãos. Há definitivamente mais de 4 pessoas. Mas houve 4 perguntas em toda a minha vida que me mostraram o que é o amor incondicional.
Eu pensei, eu não vou conseguir, emocional, mas é o que é. E quero agradecer a essas 4 pessoas, esses 4 cristãos. E quero agradecer ele e Adélio Freire. São pessoas. Ele vai explicar quem é daqui a pouco. Eu não sei, eu não posso, palavras não podem expressar o que você fez por mim. Está falando da Adélia. A Adélia me enviou uma mensagem neste fim de semana e ela disse, mas eu fiz uma coisa tão simples. Acabei de te mostrar amor. Mostrar a alguém que o amor é tudo. Não é uma coisa simples. Você me mostrou tudo. Você me mostrou o amor de Cristo. Eu vi isso em você. Então, Dona Adélia, muito obrigado por isso. E você me mostrou o amor incondicional em um tempo onde eu era um monstro, uma pessoa feia, onde eu levei pessoas como você. Você me mostrou o amor incondicional. Então, obrigado por isso. Portanto, a parte importante da minha experiência é que no meados de maio, perdido há 2 meses, fiz minha última entrevista para o sul-africano Danny Church, sem saber que isso seria a minha última entrevista de rádio que estou fazendo. E a maioria das pessoas sabe sobre entrevista, foi uma conversa de bolo. E tem uma mulher que trabalha lá. Presta atenção aqui, uma mulher que trabalhava na rádio, não importa. Eu não falei com ela antes deste vídeo então, não tenho certeza se posso mencionar o nome dela. Vou chamá-la de M. Então M está se comunicando comigo sobre material de mídia, sobre a igreja sul-africana, sobre um período de tempo tão longo. E nunca nos encontramos pessoalmente por causa do COVID, todas as entrevistas foram online. Então eu fiz esta entrevista e depois da entrevista, esta senhora veio até mim e nesta entrevista eu disse, eu não acredito em Jesus e eu não acredito que Jesus Cristo existe, porque eu não... E ela veio até mim depois da entrevista, depois que eu disse isso, e ela me abraçou e me segurou. De certa forma, foi tudo que ela fez. Ela não disse nada, ela acabou de dizer, é bom encontrar uma pessoa de reunião. E ela apenas me abraçou, e uma semana depois, pelo WhatsApp, por um status, vi que essa mulher é cristã. Eu não podia acreditar, porque nunca um cristão fez isso. Nunca experimentei isso. Um cristão aceitar incondicionalmente. Depois que eu disse as coisas que eu disse, ela fez isso e ficou comigo. Eu disse, ok, legal, ela é cristã, tanto faz. Uma semana depois, eu não quero falar sobre satanismo. Eu não quero falar sobre os detalhes disso.
Mas no ocultismo há certos rituais que você faz para subir ao topo de uma pirâmide. E você só pode fazer uma certa quantidade cada vez. E depois daquela entrevista, eu tive uma reunião com os membros do conselho, igreja, e eles disseram, ok, ótimo. Agora nós fizemos todas essas entrevistas e as pessoas sabem e está crescendo. O satanismo está crescendo. E acreditem, gente, está crescendo. E eu tive que fazer um headshot, um ritual sozinho, para ver que o próximo passo, qual é o próximo passo. Como eu consigo mais poder, mais influência? E eu fiz esse ritual e me abri. E Jesus apareceu. E eu fui extremamente arrogante e eu disse: seja o que for, se você é Jesus, você precisa provar. E ele me inundou com a mais bela vida e energia. E eu reconheci imediatamente, porque aquela mulher, na estação de rádio, me mostrou. Foi assim que reconheci o amor de Cristo, porque 4 pessoas, 4 cristãos mostraram isso, não para outros. Não sei se você entendeu, mas o fundador da igreja satânica da África só conheceu a Cristo através de um abraço de uma mulher, uma cristã, que não falou nada, mas o abraçou. O abraçou no meio em palavras que ele dizia: eu não creio em Jesus, eu não acredito em Jesus. Ela foi e abraçou ele, porque o amor de Cristo é incondicional. E depois, quando ele vai fazer um ritual para ter mais poder, Jesus aparece para ele. E ele diz: eu quero que você prove que você é Jesus. E Jesus simplesmente inundou ele com amor, com vida. Ele imediatamente reconheceu o que ele sentiu no abraço daquela mulher. Era o que Jesus estava derramando sobre ele. Acho que você não entendeu. Pregar é bom, irmão. Pregar é necessário. Falar é bom, é necessário. Mas as pessoas vão te reconhecer como alguém de Deus pelas tuas atitudes. Não adianta nada você falar de Deus e as tuas atitudes falarem o contrário. Não adianta nada você falar do amor de Cristo para as pessoas e a tua vida não dá testemunho de Cristo. Não adianta nada você passar a tua vida dentro de uma igreja se a tua vida lá fora não apresenta Cristo para as pessoas. Não adianta nada você ficar aqui sentado no banco toda semana, se quando você sai daqui o testemunho que você dá lá fora é outro. As pessoas têm que te conhecer pelo que você é, filho de Deus, filha de Deus. Você tem que derramar amor de Cristo na vida das pessoas. Você tem que derramar o amor verdadeiro na vida das pessoas. Há cristão que mais julga e condena do que outra coisa. Há cristão que vive falando pela costa do outro, falam mal de todo mundo. Em vez de sair bênção da boca, sai maldição. Não pode estar reunido 2, 3 cristãos que estão amaldiçoando alguém. É isso? Quer ser cristão? Fazer isso,
Mas depois, diante de um público, falar do amor de Deus? Não! É isso. Quando você encontra alguém necessitado e a tua atitude fala de Cristo, o teu testemunho fala de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos e uma peneira está sendo passada no meio do povo de Deus. Vai chegar a hora em que o joio será separado do trigo. Que você seja trigo. Que suas atitudes sejam de trigo. Porque se suas atitudes forem de joio, você será separado, atado em feixe e queimado. Assim diz a palavra. Tem muita igreja por aí enganada, que acha que cristianismo é reunião de domingo, que acha que cristianismo é falar a palavra de Deus. Cristianismo é viver a palavra de Deus. Mas quando 2 ou 3 se reúnem para condenar, julgar e amaldiçoar, Deus não está nesse lugar. Deus não está aí. Mas você está dando vazão da carne. Pastor, mas ninguém vai saber. Deus sabe. Deus sabe o que você tem feito 24 horas da tua vida e o que eu tenho feito 24 horas da minha vida. Deus sabe. Então, ou nós damos testemunho de verdadeiros filhos e filhas de Deus, ou então nós estamos apenas marcando o tempo para chegar a hora da separação entre o joio e o trigo. Porque não se engane pelas palavras daqueles que dizem que só ter fé é necessário. Eu tenho alertado essa igreja a respeito disso, porque eu não quero que ninguém daqui se perca. Fé é necessário, mas a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu falar de fé e quando eu encontrar alguém, eu condeno, eu julgo. Ah, esse é um satanista, filho do cão, vai para o inferno. Tem pessoas que fazem isso no meio do povo de Deus. Imagina se encontrar um satanista desse na rua. Acorda, igreja. Nós somos uma igreja da palavra. Vivemos a palavra. Temos nossas falhas e nossas limitações. Mas a cada dia buscamos consertar. A cada dia buscamos conserto para poder viver o sobrenatural de Deus. A tua vida é instrumento de Deus. A tua vida é usado para ganhar vidas. Você foi chamado para que a sua vida pudesse ser derramada na vida de outras pessoas. Você não é alguém mesquinho, alguém pequeno, alguém insignificante. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O reino do Senhor é teu, você é herdeiro. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para conquistar. Você não foi chamado para viver uma vida miserável, uma vida como filho do cão, que só vive para amaldiçoar, para condenar, em contenda, em briga e confusão. Você não é disso. O povo de Deus não faz parte disso. E se alguém estiver vivendo desse jeito, se afaste dessa pessoa, porque é conselho da Bíblia. A Bíblia diz que nós não devemos sair do mundo, mas quando há pessoas que se dizem cristãos, vivendo o contrário, a Bíblia diz, se afaste dele. Se afaste, porque são fonte de contaminação. Irmãos, nós precisamos viver o amor de Deus. Precisamos viver o amor de Deus. Para de jogar pedra. Para de condenar. Para de julgar. E começa a amar as pessoas do jeito que elas são. E orar por elas. Se elas não estão bem aos seus olhos, ore por elas. Mas pare de ficar amaldiçoando por trás. As pessoas têm que aprender que nós não sabemos, mas Deus sabe. E nós não devemos nos preocupar com pessoas, mas preocupar com Deus. E Ele sabe todas as coisas.
Então parece que tem pessoas que querem viver apenas de aparência. Na frente de alguém é elogio, por trás é julgamento, condenação, maldição. Seja anátema a essas pessoas. E ore para que se convertam verdadeiramente. Mas eu digo em nome de Jesus, só haverá trigo no final. Só haverá trigo. Se você é trigo, dê um glória a Deus. Se você é trigo, dê um glória a Deus sem medo. Glória a Deus. Você é trigo, você é filho. Pastor, estou em dúvida. Muda a tua atitude então. Está esperando o quê? Jesus voltar? Eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu preciso fazer. Todos nós sabemos. Então vamos fazer o que é certo. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos viver aquilo que Deus derramou sobre nós. Porque o que não vem de Deus, eu quero distância. E creio que você também. Nós queremos aquilo que Deus tem para nós. Então que essa igreja, a cada dia, possa viver isso em nome de Jesus. Nós temos uma característica como metodista: espalhar a santidade. Isso é uma característica nossa, desde John Wesley. Que cada um de nós venhamos a fazer isso no nosso dia a dia. Buscar a santidade e espalhar a santidade sobre a vida das pessoas. Derramar o amor de Cristo sobre a vida das pessoas. Que quando estejam unidos, seja como a palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei, que sejam para a bênção. Sejam para a bênção. Porque Deus não se agrada de uma fonte. Não pode jorrar água doce e água salgada. Da mesma fonte, não jorra água doce e água salgada. A sua fonte só pode ter uma delas. Uma fonte. A sua vida, uma direção. O seu coração, um Senhor apenas. É isso que a palavra nos ensina. E que eu e você venhamos aprender a cada dia. Esse sermão falou muito comigo. Esse vídeo falou muito comigo. Nós não precisamos fazer muita coisa para demonstrar o amor de Deus às pessoas. Às vezes calado, em silêncio, é a melhor pregação que a gente pode fazer. Aquele homem reconheceu Jesus pelo amor daquela mulher, num abraço que ela deu nele. Mesmo ele dizendo que não acreditava em Cristo, mesmo ele dizendo que não acreditava em Jesus, ela foi e abraçou. E foi só o que ela fez. E ela deve ter orado em pensamento: Senhor, te revela a Ele, mostra o teu amor a Ele, que Ele te conheça verdadeiramente. Mas nós vivemos num período onde alguns religiosos encontrariam um satanista e diriam: tu vai queimar no fogo do inferno, desgraçado. E sairiam com o peito estufado: eu sou cristão. Quem age assim está pior do que o satanista. Só que não sabe disso. É só você ler a Escritura. Só existem 2 filiações: filhos de Deus e filhos do diabo. Não tem outra. Ou a nossa atitude é de filho de Deus, ou a nossa atitude é de filho do diabo. Não tem em cima do muro, não tem meio termo, não tem mais ou menos. Ou é um, ou é outro. Então que seja de filho de Deus, amém? Que seja de filho de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou.
Essa verdadeiramente é a razão de você e eu termos sido alcançados pelo Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus.